Fala galera, beleza? Bora agora fazer uns comentários sobre o que eu achei dessa prova de matemática da URCA desse vestibular que aconteceu no dia 28 de agosto, agora em 2022, né? E eu vou passar por cada uma das questões, dar o meu comentário sobre elas e também no geral, para que vocês saibam o que é que eu achei, o que é que eu pensei de cada uma, o que é que eu pensei do nível do vestibular. E se vai ser possível anular uma questão ou outra, tá bom? Mas antes, se inscreve aí no canal, dá joinha no vídeo e ativa as notificações. Então, galera, eu achei que essa prova da URCA ela teve um nível médio para fácil, tendendo um pouco para fácil, certo? Algumas questões assim simplesmente diretas. Também tivemos outras de dificuldade muito fácil, né? Tem uma questão de trigonometria que era simplesmente usar tangente. É isso, era simplesmente a fórmula, aplicar a fórmula e pronto. Era uma questão que se resolvia em 10, 15 segundos, né? Não tem o. Assim, não pede ao aluno nada, né? O aluno não pensa nem em nada, é simplesmente uma aplicação de fórmula, tá? Então, no geral, eu achei que foi uma prova médio para fácil, certo? Mas que com umas duas ou três questões ali mais interessantes, que levaria a gente a pensar um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, essa questão do número 16 aí, trouxe um conhecimento aí de potenciação do aluno, né? O aluno basicamente deveria lembrar que quando a gente tem um expoente negativo, para que esse expoente fique positivo, a gente tem que inverter a base dele, né? Então, lembrando disso, tranquilamente dava para resolver essa questão 16 aí. Fazendo com cuidado, né? Porque tem muito expoente aí, às vezes a gente acaba dando uma complicada. Mas fazendo com cuidado, era uma questão bem tranquila de se resolver. A questão 17, uma questão de geometria analítica, certo? Ela cobrava que a gente compreendesse, que a gente soubesse como que a gente acha os pontos de interseção entre uma reta e uma circunferência. Gostaria de lembrá-los a você que aqui no canal tem uma aula especialmente sobre isso, certo? Onde eu trabalho cada forma de se resolver, né? De se encontrar os pontos de intersecção entre reta e circunferência, entre duas retas e também até entre duas circunferências, tá bom? Então, a chave para a questão seria o quê? Eu tenho a equação da reta E, 2y igual a x mais 4. O ideal era isolar x, substituir então x na equação da circunferência e, enfim, encontrar o resultado, tá certo? Quando a gente substitui x lá, a gente vai acabar caindo numa equação de segundo grau com a variável y, tá? A questão 18, uma questão aí de desigualdades, né? E aí ele pede para que a gente avalie a fração x sobre y. O que é que a gente deveria fazer para resolver essa questão? Nós deveríamos compreender os intervalos ali onde o x e o y estão, tá certo? E saber quando é que o x é máximo, quando é que o y é mínimo e vice-versa. Então a gente montaria a nossa fração. Porque se eu tenho a fração x sobre y, o maior valor dela será quando o x for máximo e o y for mínimo. E o menor valor dela será quando o x for mínimo e o y for máximo. Tá bom? Galera, estou passando aí, comentando cada uma das questões, mas todas as questões resolvidas vão aparecer no canal ainda essa semana, tá certo? Aqui é só um breve comentário sobre cada uma delas. A questão 19, uma questão bastante interessante, certo? Uma questão de combinatória. Eu gostaria de lembrar que essa questão 19 é uma questão extremamente parecida com uma questão que caiu no vestibular da UES 2022.1 na segunda fase, que inclusive essa questão está resolvida no canal, certo? Então, quem acompanhou também essa da UES, teve interesse em ir lá checar questões lá na nossa playlist de análise combinatória e viu essa questão, eu tenho certeza que acertou essa questão 19, porque são questões bem parecidas, tá? Eu até coloquei aqui para mostrar para vocês essa da UES, questão 11, ó. No caso aqui a gente tem 5 rapazes e 4 moças. E aí eu vou formar uma diretoria de 5 sócios. E nessa diretoria, pelo menos 2 seriam mulheres, tá certo? Na nossa da URCA, a gente tem um grupo que é formado por 7 homens e 4 mulheres, tá certo? E a nossa diretoria será formada por quantas pessoas? Por 6, tá bom? E desses 6, pelo menos 2 devem ser mulheres. Então, o princípio para resolver é exatamente o mesmo, tá bom? Era fazer as combinações de modo a que a gente tenha a quantidade de possibilidades com 2 mulheres, com 3 mulheres e, por fim, com 4 mulheres. Daí, somávamos todas e chegávamos no resultado, tá bom?
Questão 20, uma questão de juros simples, não é? Falava sobre taxa bimestral de juros simples, que faz com que o capital triplique de valor após 2 anos. Galera, nas últimas questões que eu resolvi de juros simples, de juros compostos aqui no canal, uma das coisas que eu pedi para que vocês tivessem mais atenção era na periodização da taxa, tá certo? Ó, a taxa aqui, ela é bimestral, tá certo? Então, ela acontece a cada 2 meses, a gente tem uma periodização, não é a cada mês, certo? Se a taxa fosse mensal, aí sim, a gente teria um juro novo a cada mês, mas não, a taxa é bimestral. Então, o juro novo é só a cada 2 meses, tá? Então, ele quer saber o valor após 2 anos. Então, em 2 anos, quantas periodizações eu tenho de 2 meses? 12, tá? Então, na hora que a gente colocasse a fórmula lá do nosso juros simples, o T seria igual a 12, tá? E não igual a 24, tá? Então, vamos lá. A questão 21 foi uma questão aí de conjuntos, né? Eu acredito que essa questão talvez tenha sido um pouco mais complicada, mas era uma questão bastante fácil, tá? Na resolução vocês vão ver. A ideia era também a gente avaliar o conjunto A e o conjunto B. O ideal nessa questão era que a gente fizesse esses conjuntos como em linha, tá? E aí a gente analisaria quem seria o conjunto A reunião B, tá? E aí então é que a gente poderia avaliar quem seria o complementar desse conjunto A reunião B. Então a ideia seria colocarmos em linha ali o conjunto A, colocarmos em linha ali o conjunto B e fazer um estudo entre eles dois, para ver quem é que seria, né, esse conjunto aí, a reunião B, tá? E aí então a gente chegaria rapidamente, bem facinho também, em quem seria o complementar desse conjunto. A questão 22 foi uma questão sobre sistema linear, tá? Também uma questão que não era difícil, tá? O aluno tivesse uma perspicáciazinha, ele veria que se eu multiplicasse aqui a minha segunda equação por menos 1, multiplicasse a terceira equação por menos 1 e somasse todas elas, os x se anulariam, os z's se anulariam, e a gente sobraria aqui o y é igual a zero. E aí, substituindo o y igual a zero, a gente recairia em duas equações de sistema simples, não é? Duas equações com duas incógnitas, x e z. E rapidinho também a gente descobriria quem seria x e quem seria z. Tá? Poderia ser resolvido por Cramer também, mas eu acredito que resolver por Cramer daria um pouco mais de trabalho, até porque teríamos que calcular determinante e tudo. Dá certo, dá, mas essa forma como eu estou falando para vocês sairia bem mais rápido. Tá? A questão 23, essa é a questão que o aluno tem que saber resolver imediatamente. É uma questão de resolução em 5 segundos. Tá? Porque na hora que você olha aqui, ele fala x pertencente aos reais aqui no conjunto e o cosseno de x igual a 3 sobre 2. Galera, o cosseno de x, né, ou o seno de x também, o intervalo deles é de menos 1 a 1. Então não existe nenhum ângulo onde o cosseno saia desse intervalo. Então é de menos 1 até 1. Qualquer coisa fora disso não existe. Tá certo? Então cosseno de x igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1 meio. Qual a chance de o cosseno de um ângulo ser 1 meio? Nenhuma. Né? Então aqui é a questão para você bater o olho, cosseno de x igual a 3 sobre 2 e já imediatamente ir marcar. Tá? Que aqui para a gente seria a letra E, conjunto vazio. Não há nenhuma possibilidade. Né? A questão 24 é a questão que eu acredito que ela será anulada. Por quê? Quando a gente resolve essa é uma questão bem boa, até de módulo, tá? Inclusive, aqui no canal tem resoluções desse tipo de questão aqui, que já caíram outras vezes no vestibular da URCA. Como a gente tem que proceder para resolver essas questões, tá? Então, por que eu acho que vai ser anulado? Porque quando a gente resolve ela e a gente chega nas raízes da equação, né, nas raízes da equação, as raízes são menos 5 e 1 meio, tá? Inclusive, é o que está lá no gabarito preliminar. Porém, o examinador da URCA, ele não teve o cuidado de testar menos 5 e 1 meio na nossa equação, para ver se realmente dá certo. Tá? Então, quando a gente substitui menos 5 e 1 meio aqui nessa nossa equação, não dá. Tá? Ela não bate. O resultado ele não funciona. Então, apesar de aparecer, eles não funcionam aqui na equação. Então, a meu ver, o conjunto de solução dessa equação aqui, as raízes seriam somente duas raízes complexas, né? Que também nem cai mais esses assuntos no vestibular da URCA. Então, nós não temos raízes reais aqui para essa equação. Teria que ser uma alternativa com vazio aí. Não tem raiz.
Tá? Então eu acho que vai ser anulada. Se alguém impugnar, é claro, né? Porque se ninguém impugnar a questão, ela vai aparecer aí com essas raízes aí, menos 5,5, que não são raízes dessa equação. Tá bom? Questão 25 eu considero a questão mais difícil da prova, tá? Quando eu resolver, vocês vão ver a ideia que eu tive para chegar até lá, né? Eu falava de uma função e também de uma progressão aritmética. E aí ele pedia essa soma aí, né? F de A1 mais F de A2 até F de A50, tá? A ideia era perceber que quando a gente monta a F de A1, a F de A2 e soma tudo, a gente consegue colocar esse 2 em evidência e o 2 acaba multiplicando a soma da progressão aritmética. Tá? Então, a chave, bem, para resolver essa era isso. Porque se você fosse calcular F de A1, F de A2, F de A3, F de A4, F de A5, até F de A50, talvez você fosse gastar a prova inteira para fazer isso. Tá bom? Então, eu não recomendaria esse caminho. E até porque os termos também, como é uma razão 1 sobre 7, os termos eles até são meio complicados de se trabalhar, né? Aparecerão termos fracionários do tipo 22 sobre 7, 28 sobre 7, algo assim. Tá? Então não vale muito a pena não. Questão 26 é a questão de trigonometria que eu falei mais cedo, questão extremamente fácil também. O aluno resolve isso aqui em menos de 1 minuto, né? Eu tenho um triângulo retângulo e tem um ângulo 30 graus e um lado 3. E eu quero saber quem é o lado BC aqui, né, pessoal? Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Lembrando que a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, tá? Próxima questão, uma questão de probabilidades. Questão bastante interessante também, bem legal de se resolver. A questão fala que dois dados são jogados simultaneamente e a probabilidade de que a soma dos números mostrados nas faces de cima seja 7, tá? Então, qual é a ideia dela? É saber de quantos modos eu posso ter esse jogo ter acontecido, né? E aí a gente vai ver que é 36 modos, já que o primeiro dado, quando eu lanço, eu tenho 6 possibilidades, o segundo dado, quando eu lanço, eu também tenho 6 possibilidades, pelo princípio fundamental da contagem, não é? Eu teria então 6 vezes 6 possibilidades, no caso 36 possibilidades. E aí eu teria que ver quantas possibilidades eu teria para que essa soma seja 7, né? E seria quais? 1 e 6, 6 e 1. 2 e 5, 5 e 2. 3 e 4, 4 e 3. Então, 6 possibilidades, tá bom? Então, aí eu teria o quê? 6 possibilidades, que são o número de casos favoráveis que eu estou vendo, sobre o número de casos totais, 36, né? Traria a resposta para a gente, 6 sobre 36, e a gente simplificava, ficaria 1 sobre 6. Questão bem legal, né? Questão bem bacana de probabilidade. Aí essa questão 27. Questão 28 também outra questão muito fácil, tá? Uma questão de geometria analítica ainda, tá? E ele pede o quê? A área da região do plano delimitada pelo conjunto dos pontos que satisfazem a equação, e ele dá essa equação. E aí, galera, o que a gente tem que ver? De cara, a gente sabe que isso é uma equação da circunferência, não é? E que o 3 aqui, ele representa quem? Ele representa r ao quadrado, não é? Quando a gente tem a equação da circunferência, né? Aquela equação lá, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, aqui nesse caso, eu já tenho que o raio ao quadrado é igual a 3. E quem é a área da circunferência? Ora, é πr ao quadrado. Então, π vezes o raio ao quadrado é 3. Nossa respostinha aqui seria 3π, né? Então, questão também rápida, menos de 1 minuto também dá para resolver essa questão. Questão 29, uma questão sobre imagem de função, tá? Também não é uma questão difícil, vocês vão ver lá na nossa resolução. A ideia era simplesmente ver quem seria a raiz dessa nossa função aí, né? E lembrar do gráfico da parábola, né? Da equação de segundo grau. O A positivo aí, com cavidade para cima, e a gente vai analisar de onde parte os valores de y, né? E para onde eles vão, né? Aqui na nossa questão a gente já consegue ver que vai para infinito, né? Então, o ideal era saber de onde parte, qual é o valor mínimo dessa função aí. A gente poderia calcular também direto, né? Usando o menos delta sobre 4a, né? Que a gente já encontraria o valor do vértice, né? E aí, como a concavidade é para cima, essa função terá um valor mínimo. E a gente acha esse valor mínimo através da nossa expressãozinha menos delta sobre 4a.
tá bom? Então, por último, uma questão de geometria espacial poderia ter assustado alguns alunos, porque ele traz um cilindro oblíquo, mas, galera, a única coisa que a gente precisa calcular é a altura do cilindro, tá? Nada mais. E aí a gente calcularia fazendo um triângulo retângulo. Com 12, eu tenho 12 de hipotenusa, e aí eu baixaria uma perpendicular aqui a essa reta aqui que contém o raio e pronto. E aí eu tenho a hipotenusa, eu tenho um ângulo de 60 graus e eu quero saber quem é esse meu lado oposto aí do triângulo, que no caso seria a altura do cilindro, ficaria fácil, né? Quero saber quem é o cateto oposto, tenho hipotenusa, usaria seno, né? Que é a relação que relaciona o cateto oposto à hipotenusa, tá bom? Então, esse foi o comentário aí sobre essa prova da URCA, né? Dando uma passada por cima de todas as questões. Como eu falei para vocês, reiterando, eu achei uma prova de nível médio para fácil. Vocês aí bem preparados, eu tenho certeza que foram muito bem, tá bom? Então, pessoal, obrigado por acompanharem aí para a semana a resolução de cada uma das questões para vocês, tá bom? Um abraço e até os próximos vestibulares.